Mais um vídeo do percurso psicanalítico freudiano, estudo das obras de Freud. Eu sou Shafik Tibeli, psicanalista clínico e docente, também terapeuta integrativo, terapeuta Ayurveda. Trago para vocês hoje um tema muito bacana, que são os 8 pilares das relações amorosas. Inscreva-se em meu canal, compartilhe este vídeo e leve essa mensagem, essas informações às pessoas que você gosta. Ajude a divulgar este canal. Conheça agora os 8 pilares das relações duradouras. O que é melhor? Várias relações breves, porém felizes, intensas, ou uma relação única, porém mais duradoura, embora às vezes se torne sem graça? É claro que o ideal é que se tenha uma relação duradoura, uma relação longeva, mas que também exista prazer, exista satisfação, exista amor, carinho, exista intensidade nessa relação. O primeiro pilar diz que você deve ser o amor que você quer ter em sua vida. Aprenda a cuidar de si, a se amar, a se valorizar, a se respeitar. Seja doce, seja gentil com você mesmo, com você mesma. Quando você desenvolve um profundo respeito por você, as pessoas também passam a te respeitar mais. Quem é que não gosta de uma pessoa alegre, de uma pessoa gentil, de uma pessoa que tem uma aparência de que gosta da vida, que tem prazer de viver? Quem é que não gosta, não é, de uma pessoa, de ver uma outra pessoa arrumada, cheirosa, né? Quem é que não gosta de olhar no espelho e se ver bem arrumado, com uma boa aparência? Não necessariamente com os padrões que a mídia, que a cultura coloca em termos de corpo, em termos de beleza, mas é você olhar para você e se sentir bem com isso. É preciso ter um carinho profundo consigo mesmo, é preciso ter um respeito por si, pelas suas limitações. Não é aquilo que você não pode mudar em você, é preciso acolher, é preciso aceitar. É importante que a pessoa goste de si, seja o amor que você quer ter para você, tá certo? Ao invés de arrumar alguém para você, arrume você para alguém. Então ande arrumada, arrumado, não é? Com o peito alegre, com um sorriso no rosto, né? Um cheiro bom no corpo, tá certo? É muito fácil, é muito simples, não precisa ter coisas sofisticadas, não é? Uma pessoa que se porta de uma forma prazerosa consigo mesma, é muito provável que ela vai se portar de forma prazerosa também com o outro. Então, perceba como você se vê e melhore isso, arrume você para o outro. Quando você se acolhe e tem amor por você mesmo, agora sim você é um lugar de proteção, de acolhimento e não de julgamento. Seja você também um lugar de proteção. Então, mantenha uma postura de embaixada. Como é uma embaixada? A embaixada é aquela que acolhe, aquela que protege. Quando você está em um outro país e que você precisa de alguma proteção, você corre para a embaixada e lá ninguém te agride, lá ninguém te machuca, tá certo? Essa postura de embaixada é aquela postura de que você não cobra, não julga. Isso é uma postura de delegacia. Tem pessoas que têm postura de delegacia. Como é a postura de delegacia? É inquérito, é questionamentos, é desconfiança, é cobrança, é comparação. Não é? É muito ruim. A de embaixada não. A de embaixada é uma postura de não julgamento. Então não há um julgamento. Ali a pessoa tem uma possibilidade de ser quem ela é, sem se sentir ameaçada.
porque ela tem um espaço de proteção. Cobrar das pessoas, insistir com alguém, implicar com uma pessoa para que ela mude, não é? Como dar sermões, por exemplo, isso é impossível. Ninguém muda ninguém. Você vê Faraó, ele entrou em disputa com Deus, tá certo? Recebeu as 10 pragas do Egito, mesmo assim ele não mudou. Ele perdeu o seu primogênito, o seu filho, e mesmo assim ele não mudou. E além de não mudar, ele levou todo o seu exército, ou uma parte numerosa do seu exército, para morrer, porque ele não mudou. Não adianta você implicar com uma pessoa, não adianta você ficar no pé dessa pessoa, não adianta você querer disputar a razão com essa pessoa. Você vai agredir, você vai comparar, você vai questionar, e você não vai mudar ninguém. Você só vai encher a paciência dessa pessoa. Então, esse pilar, ele é importante. Esse segundo pilar é ter postura de embaixada, de proteção, de acolhimento, não querer mudar. O divórcio, ele começa no namoro, quando você olha uma pessoa e diz assim: eu vou mudar essa pessoa. Ali começou o seu divórcio, porque não consegue mudar. Você não muda ninguém, não é? Tem pessoas que elas são cabeça duras, e nós também somos, porque essa é a nossa natureza. E aí ficar querendo debater com o outro o tempo todo, querendo ter razão, é melhor você ter paz do que ter razão. Não é função do companheiro mudar o parceiro, a parceira, não é função. Você vê que muitas desavenças familiares entre pais e filhos é porque os pais corrigem os filhos, os pais mostram o caminho que o filho deve ir, deve seguir. Porém, os filhos, eles insistem naquilo que eles querem e acabam brigando com os pais, acabam tendo muitos desafetos com os pais. E você vai ter essa postura. Não é função do parceiro, da parceira mudar o outro, não é função. Isso é função dos pais, educar quando criança e adolescente, também a vida adulta, não é? Ou de um terapeuta, mas isso tem que partir da pessoa que quer a mudança. Ela percebe que aquele comportamento não está sendo produtivo, não está sendo rentável em termos sociais, em termos emocionais, então ela resolve mudar. E quando ela resolve mudar, então ela procura ajuda para mudar. É de dentro para fora. Não se muda uma pessoa de fora para dentro. Está aí as leis, né? Nós temos leis, mas nem todo mundo cumpre a lei. Por quê? Porque a lei, ela tenta mudar o sujeito de fora para dentro, com uma regra, mas é o sujeito, é através da cosmovisão do sujeito. É o que ele pensa do mundo, é o que ele pensa do significado da vida, é o que ele pensa daquilo que ele está fazendo ou daquilo que ele representa. É a partir daí que ele tem a sua mudança iniciada. Então é de dentro para fora, da sua cosmovisão, a visão que ele tem do todo. E isso é gradativo, isso é ao longo do tempo. Então não adianta ter postura de delegacia, de cobrar, de dar dura, não é? De ficar comparando. É um inferno você ficar comparando e cobrando as pessoas, querendo ter razão o tempo todo, porque isso desgasta, isso inflama a relação, não muda a pessoa. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai redundar numa separação. Mas é claro que algum ajuste de comportamento pode ser sim negociado, pode ser sim combinado. É tudo uma questão de diálogo. Aquelas condutas mais superficiais, mas a questão da essência, essa não é possível mudar. E se você for fazer isso, se você for tentar fazer isso, você vai machucar muito a pessoa. Boa parte das pessoas que sentem muita tristeza em relação a si mesma é porque elas apanharam muito, fisicamente, verbalmente, moralmente, durante a sua infância. E a pessoa que apanha, ela não deixa de gostar em quem bate, não.
mas ela deixa de gostar de si mesma. E aí isso afeta a autoestima dela. Ora, se numa relação você, de forma verbal, agride o seu parceiro, a sua parceira, então o que vai acontecer é que ela pode eventualmente não deixar de gostar de você, mas ela vai passar a gostar cada vez menos dela mesma. E você vai deixar a pessoa pior do que você a encontrou. E o importante é que você produza uma condição favorável para que a pessoa melhore esse amor próprio que ela tem, né? Então, você reforçar nela o primeiro pilar, o amor a si mesmo. Ajudá-la a tornar o próprio amor, porque aí você sendo o seu próprio amor, ela sendo ou ele sendo o próprio amor, então o que vai acontecer é que vocês vão compartilhar esse amor, serão duas pessoas agradabilíssimas de estarem na presença um do outro, sem cobrança, sem implicância, não é? Sem comparações, apenas compartilhando aquilo que cada um é. As pulsões naturais primam por sobrevivência e procriação. É uma das primeiras e mais importantes missões de todo e qualquer ser vivo, que é sobreviver a um ambiente hostil e procriar. O processo de seleção se dá pelo parceiro ou pela parceira com as condições físicas mínimas capazes de garantir essas duas demandas naturais de qualquer ser vivo. A ideia de ser ou parecer forte e saudável conta bastante na eleição e na manutenção da relação. A agradabilidade no corpo físico deve ser capaz de gerar prazer para si e para o seu par em uma intensidade suficiente para suprir outros prazeres. Fique atento ou atenta se as suas condições físicas, em especial sua forma, a aparência e seus odores, estão em um nível satisfatório para atender o seu parceiro ou sua parceira. Porque, do contrário, o rompimento será inevitável. No reino animal, quando um animal ele quer, vamos dizer assim, afastar um outro ser que se aproxima dele, ele lança odores desagradáveis. Ele cria uma forma desagradável. Ele se coloca numa posição mais agressiva, né? Você vê que uma galinha de pinto, por exemplo, para defender os pintinhos, ela se arrepia toda, ela cresce, né? Como que o gambá se defende? Como que o urubu se defende? Como que um polvo no mar se defende? Modificando a sua aparência, modificando o seu odor. É importante que se tenha uma ótima percepção de si. Então é importante que você perceba o seu cheiro dos pés à cabeça. É muito importante, todas as partes do seu corpo têm que estar de forma agradável para você, primeiramente, claro, para você, mas também para o seu parceiro. Não caia na onda daquela sua amiga ou daquele seu amigo solitário que diz o seguinte, que você tem que ser do jeito que você é e quem quiser que te aceite. Por isso que está solitários, tá certo? Mesmo às vezes estando numa relação, está solitário. Por quê? Porque é um egoísmo enorme dizer que está bem com aquilo que é, com aquilo que tem, com o cheiro que exala, tá certo? Sem se preocupar com o parceiro, com a parceira. É importante conversar sobre isso, porque é assim que, tanto na natureza, quanto na vida social, de modo geral, nós nos comportamos. As coisas agradáveis a cada um atraem, ou as coisas desagradáveis repulsam. Então, seja uma pessoa com atratividade no seu corpo físico em relação ao parceiro que você quer. Se na agradabilidade do corpo físico gera prazer, a agradabilidade no corpo mental vai gerar alegria.
através das memórias, dos pensamentos que a pessoa aflora. Como é bom você ter uma pessoa alegre, divertida, que sabe contar uma piada, que sabe fazer uma brincadeira, que tem um bom humor, que, é claro, tem as suas experiências, que talvez não tenham sido tão boas assim, todos nós temos, mas é aquela pessoa que não fica focada só nisso, naquilo que não deu certo, mas é aquela pessoa agradável, alegre, que brinca com as coisas, tem sempre uma palavra de otimismo, de ânimo, é sempre uma pessoa que brinca com o inusitado, é uma pessoa que olha o lado bom da chuva, que olha o lado bom do calor, é uma pessoa que não está o tempo todo rindo como uma boba da corte, um bobo da corte. Não é aquela pessoa que é um palhaço de circo, que fica tentando fazer os outros rirem o tempo todo. Não é bem isso que eu estou dizendo. É claro que tem um momento para isso, é muito bom ser palhaço. Eu mesmo sou um palhaço para as minhas filhas, né? Eu gosto de brincar, eu gosto de fazê-las rir, mas eu digo, é ter alegria. Alegria é quando você usa a sua inteligência a seu favor, aflorando as memórias que vão liberar emoções gostosas. Lembre daquilo que te faz feliz, que te deixa alegre, não é? Jeremias, na Bíblia, ele fala: trazer à memória somente aquilo que pode lhe dar esperança. A vida já é difícil demais, a gente tem muitos motivos para reclamar, tem muitos motivos para poder ser chato, ser triste e ser o tempo todo aquela pessoa que, ao invés de ver a alegria nas coisas, a gente pode ver o lado negativo, e aquilo é uma chatura. Não tem nada pior do que aguentar uma pessoa que nada tá bom para ela, nada agrada, entende? Você faz um café e o café tá sem açúcar, você faz o café de novo e o café tá frio, outra hora o café tá muito quente, ela põe defeito em tudo. A pessoa alegre, ela não está preocupada com o café, se está doce, se está amargo, se está quente, se está frio. Ela está preocupada com a companhia, ela quer ser feliz ali. E às vezes não tem um café, numa água. Vejam as crianças, como elas gostam da companhia uma das outras. As crianças, qualquer coisa que elas pegam, elas se divertem, elas sorriem, elas brincam com uma bola, elas brincam com uma corda, com um brinquedo. Então, procure se divertir, procure ser alegre, coloque um sorriso no rosto. Você, eu, todos nós temos bons momentos para lembrar. Claro, temos também os nossos momentos ruins, mas não são esses momentos que nós vamos permitir que fique o tempo todo na nossa mente. Então, a agradabilidade mental é aquela em que a pessoa usa a sua inteligência a seu favor e coloca pensamentos bons, pensamentos agradáveis, que trazem sentimentos agradáveis e que possa deixar um sorriso no rosto, para que você então seja uma pessoa divertida, uma pessoa alegre, uma pessoa que traz aquela sensação de bem-estar, não é? É muito importante esse pilar. O quinto pilar é a agradabilidade no corpo emocional. Se na agradabilidade do corpo físico gera prazer, na agradabilidade do corpo mental gera alegria, a agradabilidade do corpo emocional vai gerar amor. Amor, segundo os sábios orientais, é você olhar as coisas, as pessoas, os animais, a natureza, tudo com certa doçura. Quando você olha com doçura, olhar com doçura é olhar de uma forma muito leve, muito sutil, é olhar de uma forma quase que olhando-se no espelho a partir do momento em que se percebe valoroso, amoroso, pleno, em que você se respeita. Não é aquele olhar narcísico, onde se acha melhor, mais bonito, mais capaz do que esta ou aquela pessoa. Mas é um olhar com doçura. Olhar com doçura é você simplesmente admirar, contemplar, sem qualquer julgamento. É entrar no estado de túria. O estado de túria é o estado de não julgamento. Então, quando você tira as palavras
adjetivas do seu vocabulário, as palavras que qualificam do seu vocabulário. Então, nada nem ninguém, quando você olha com doçura, nada nem ninguém é melhor, é pior, é certo, é errado, é gordo, é magro, é feio, é bonito. Simplesmente é. Olhar com doçura é contemplar cada coisa, cada pessoa, cada ser como ele é, sem querer imprimir qualquer modificação. Nós temos um hábito de customizar as nossas coisas. A gente quer customizar a roupa, a gente quer customizar um carro, quer deixar ele do nosso jeito, a gente quer customizar o ambiente onde a gente mora, pinta a parede de um jeito, coloca um acessório aqui, outro ali. Mas nós não podemos fazer isso com as pessoas. Às vezes a gente faz até com cachorro. Tem muito cachorro customizado, que está adaptado ao que o dono quer. Mas nós não podemos fazer isso com a pessoa, não podemos customizar uma pessoa. Porque quando você olha, pensando que ali está faltando alguma coisa, tem mais peito, tem menos peito, tem mais bumbum, tem menos bumbum, tem mais barriga, tem menos barriga, não é? Podia ser mais alto, podia ser mais baixo. Então está com menos brilho no rosto, podia ter mais brilho. Então quando você quer modificar a pessoa, quer customizar a pessoa, para você qualificá-la, isso não é olhar com doçura. Isso é olhar com julgamento. Você julga e faz uma customização. Pare, nesse pilar quinto, ele diz o seguinte: pare de customizar as pessoas. Aceite as pessoas como elas são. Elas precisam ter aquele bom senso de amar a si própria e se perceber na sua forma. Ela que tem que perceber. Não é você falar com ela, senão você vai quebrar o segundo pilar. Então, quando você quebra um dos pilares, os outros ficam instáveis. E esse pilar da agradabilidade no corpo emocional, ela fala do amor. E o amor é deixar o outro ali, do jeito que ele é, e acolhê-lo com doçura, olhar com doçura. Não é? É quando a pessoa apaixonada, ela ama até o que ela classificaria como defeito. Por quê? Porque ela tira aquela condição de um julgamento. E se ela tira do julgamento, deixa de ser defeito e passa a ser uma característica. Então, não olhe o parceiro ou a parceira como se tivesse algum defeito. Olhe como se fosse uma característica. Aceite ou não. Não tente mudar isso. Entende? Essa é a grande sacada do quinto pilar. Essa agradabilidade emocional, ela parte dessa perspectiva de não julgar o outro, de olhar com doçura. Quando nós olhamos com doçura, nós mantemos uma das leis do amor, que é a do equilíbrio entre dar e receber. Quando você olha como se estivesse dando mais do que está recebendo, você gera um desequilíbrio. Então, muitas pessoas se acham melhores, se acham mais doadoras, elas entendem que elas investem mais numa relação do que o outro. Quando você olha com amor, você compreende que aquilo é o que o outro pode dar, na medida que ele pode dar. Assim também, aquele que pode oferecer menos, ou no momento está oferecendo menos, ele pode também querer sair da relação, porque ele sente em desequilíbrio, porque ele sente que não está oferecendo na mesma quantidade, na mesma proporção. Então fere, porque quando você não olha com amor, você fere esse pilar e faz um julgamento que você qualifica. Isso acaba gerando no outro uma sensação de desequilíbrio, de desigualdade, ou para mais ou para menos. E isso é ruim, como por exemplo, quando um dos dois está sem renda, ou ganha menos, ou o outro ganha mais, não é? Então isso pode gerar um desequilíbrio. É preciso olhar com amor. Nós tendemos a olhar com amor aquelas pessoas que nos convêm. A gente costuma olhar com amor aquelas pessoas que a gente quer defender.
mas a gente às vezes deixa de olhar com amor aquela pessoa que escolhemos para estar ao nosso lado. Então isso é uma das causas da quebra desse pilar. Lembrando que qualquer um dos pilares que for quebrado, ele vai desestabilizar o outro. Então é importante, se você colocar numa escala de 0 a 100, é importante que você mantenha uma boa média em cada um dos pilares. E se um dos pilares está numa média muito baixa, outros pilares vão ter que estar numa média mais alta, para que você possa equalizar um pilar com o outro. Swami Ananda conta uma história de que tinha uma mulher muito sensível e ela gostava muito de observar os pássaros. E ela via aqueles pássaros grandes, bonitos, cada um de uma cor, né? Cada um com a sua pena, com o seu modo de voar, com o seu modo de interagir com outros pássaros, com o seu canto. E ela, de tanto admirar aqueles pássaros, ela falou assim: eu vou pegar um, eu quero um desse pássaro para mim porque é muito bonito. Então ela armou uma rede e jogou a rede num desses pássaros e levou esse pássaro, pegou um pássaro muito bonito e levou para casa. E lá na casa ela falou assim: eu vou dar a melhor gaiola que o dinheiro pode comprar. E fez uma gaiola muito linda para aquele pássaro e colocou acessórios ali de ninho, de água, de ração, de tudo, e comprou a melhor ração que tinha no mercado que o dinheiro podia comprar. E ela colocou tudo para aquele passarinho que ela admirava, que achava lindo aquele passarinho voando, todo colorido, com um canto maravilhoso, enfeitava o céu com o seu voo exuberante. E então, essa mulher começa a perceber que esse passarinho vai ficando triste. Todo dia de manhã, quando ela saía para ir trabalhar, bem cedinho, ela falava algumas palavras ali com aquele passarinho, colocava uma água, colocava alguma ração, alguns mimos, alguns agrados ali para aquele passarinho, frutas, e ia embora trabalhar. Quando ela voltava no final do dia, aquele passarinho estava triste. E aos poucos aquele passarinho foi adoecendo, 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 até que aquele passarinho morreu. Isso quer dizer o seguinte: às vezes você admira uma pessoa, mas você não olha aquela pessoa com amor, você olha com desejo, com apego. Você quer aquela pessoa para você, porque você quer ela do seu jeito, no lugar onde você quer, fazendo as coisas que você quer, estando ali à sua disposição. Então é muito comum que às vezes as pessoas se relacionem e tragam uma pessoa para o seu convívio diário, mas ela acaba prendendo a pessoa, não deixa a pessoa ser aquela pessoa que ela quer ser, ou que ela era, e a pessoa vai perdendo o encanto. E isso é uma forma de tirar o brilho do outro. Quando você olha com doçura, quando você olha com amor, você aprende a admirar. E admirar é não querer modificar. Olhar com doçura é não querer customizar, é não querer adaptar, não querer ter posse, mas é contemplar com amor. Então nós já vimos que a agradabilidade no corpo físico é prazer, a agradabilidade no corpo mental é alegria, a agradabilidade no corpo emocional é amor, e a agradabilidade no corpo energético é êxtase. Nós temos a produção de energia bioelétrica no nosso corpo. Sim, nós temos. Essa energia bioelétrica que faz o coração contrair para poder fazer a circulação sanguínea no nosso corpo. Também essa energia bioelétrica é que faz com que haja comunicação entre os neurônios lá na sinapse, através de impulsos elétricos, bioelétricos. Então nós temos uma bioenergia no corpo. O nosso sistema nervoso ele funciona com essa energia. Nós produzimos energia bioelétrica no nosso organismo, através da entrada e saída do amido nas células. Ela é armazenada em algumas partes do corpo, como o baço, como o fígado. Então nós temos essa energia disposta. Nas terapias orientais, nós trabalhamos com as energias
bioelétricas no corpo, através de canais que circulam por toda a extensão da nossa pele. E essa energia bioelétrica que faz o corpo arrepiar, por exemplo. Nós temos eletricidade no nosso corpo. A circulação do sangue pela veia produz uma eletricidade estática. Então, essa energia é quando você tem agradabilidade no corpo físico, você tem prazer, acionam mecanismos de gratificação no nosso cérebro, você tem agradabilidade no corpo mental, então você tem alegria, tem satisfação, tem regozijo na presença do outro. E aí você tem agradabilidade no corpo emocional, onde você tem aquele olhar com doçura, de admiração, e que vem um amor. E quando você tem essas três dimensões de agradabilidade, a agradabilidade do corpo energético é inevitável. E aí você entra em êxtase. E tudo à sua volta pode parecer mágico. É importante, para manter a agradabilidade no corpo energético, é importante manter a agradabilidade dos outros pilares. Então nós vimos aqui como é importante manter esses pilares intactos em uma intensidade tal que seja satisfatória, para que a relação ela se consolide ao longo do tempo. Toda e qualquer atividade, toda e qualquer palavra, toda e qualquer ação, tudo que vier contra os princípios basilares destes pilares, é importante evitar, é importante proteger. Assim como os pilares de um prédio, em condomínios, ele tem alguma proteção, ele tem uma pintura para evitar que algum carro, alguma coisa esbarre e comprometa a estrutura. Também os pares de uma relação que deseja ser longevos, não é? nessa relação, eles precisam estar atentos para evitar que nada nem ninguém atrapalhe os princípios basilares desses pilares. A agradabilidade no ambiente vai coroar todas as demais agradabilidades, não é mesmo? Tem um velho ditado que diz: quem casa, quer casa. Por que isso? Porque é importante que o casal, ele, ao longo do namoro, do noivado, do casamento ou da união estável, eles vão descobrindo e desenvolvendo em si os demais pilares, os pilares anteriores. Mas é importante que eles, em algum momento, tenham um espaço, um ambiente físico, onde eles possam usufruir das agradabilidades anteriores, com privacidade. É importante que esse ambiente seja um ambiente limpo, organizado, cheiroso, conveniente, que tenha a privacidade necessária, mas também que tenha conforto, não é? Que tenha ali um tiragosto, que tenha ali algo que o casal possa criar para se acolherem, um acolher o outro, não é? Então pode ser na casa de um, na casa do outro, ou num espaço comum para os dois, né? No caso de um casamento, de uma união estável, onde os dois usufruem daquele espaço. E esse espaço precisa estar sempre limpo, bem conservado, bem arejado, precisa estar harmonizado com os móveis, com os acessórios que tem ali, com um cheiro agradável. E isso é uma forma de coroar, né, de favorecer e facilitar que se usufruam as agradabilidades anteriores. Então é importante que se tenha um espaço só para o casal. Não adianta essa coisa de morar com pai, com mãe, com sogro, com sogra, com tio, com irmão. Essa coisa de morar junto com alguém, para o casal é muito constrangedor. E é claro que às vezes por uma necessidade,
A pessoa tem que fazer isso por um tempo, mas é bom que não faça por tempo nenhum. Se você não pode ter um espaço só para vocês dois, é melhor que não vá morar junto. É melhor que não case. Espere até que você possa ter um espaço que seja só de vocês dois, porque a interferência de outras pessoas é terrível na relação. Sempre tem alguém querendo interferir, dar uma opinião A, opinião B, opinião C, não é? Então é muito, além de constrangedor, quando você deve favor por morar ou por conviver com a pessoa que você ama num lugar que não é seu, que não é dessa pessoa, você acaba devendo certa obrigação, certa obediência, você deve manter determinado comportamento, você tem pouca privacidade, você tem pouca liberdade, e isso vai de alguma forma impedir a intensificação dos pilares anteriores, vai proibir ou inibir de modo mais intenso a agradabilidade no corpo físico, a agradabilidade no corpo emocional, a agradabilidade no corpo mental, a agradabilidade no corpo energético. Então é importante que o casal tenha um espaço só deles, para que eles possam usufruir de todas as demais agradabilidades com o mínimo de interferência possível de pessoas de fora. A agradabilidade na ambiência já vai falar sobre o clima da relação. Então, enquanto o ambiente é o espaço físico, a ambiência é o clima que se tem, não somente no espaço físico, mas também na relação. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: então eu tenho que escrever umas cartinhas, eu tenho que escrever bilhetinhos, eu tenho que mandar umas mensagens românticas, eu tenho que mandar flores, eu tenho que fazer uma série de coisas para que haja um clima entre o casal e a relação seja romântica, seja prazerosa, seja produtiva, seja agradável. Então, quando o casal mantém um clima de romantismo na relação, não precisa criar regras, mande flor, mande bilhete, mande um recadinho, faça uma cartinha, faça uma surpresa, coloque uma música, coloque uma flor. Não precisa, porque isso é espontâneo, é natural. Quando tem aquelas agradabilidades lá do primeiro pilar, da agradabilidade física, a pessoa, tanto um quanto o outro, eles vão ficar assim o tempo todo pensando em como ter mais. E ao pensar em ter mais daquilo que é muito bom, vai descobrindo algumas formas de provocar isso, para que aquilo aconteça de novo. Então começa a escrever sim as cartinhas, começa a mandar uma foto, naturalmente, porque o processo de conquista, ele tem que ser de dentro para fora, ele tem que ser espontâneo. Então às vezes a pessoa não tem uma agradabilidade no corpo físico e fica esperando que o outro mande flores, que mande cartinha, quando na verdade ela não quer aproximar, porque não tem agradabilidade. Quando tem, essas coisas acontecem o tempo todo, de forma muito natural. Então não precisa fazer um curso sobre como ser romântico, como mandar uma cartinha, como mandar flores, porque isso acontece naturalmente, as coisas vão surgindo. Já dizia Platão que o sujeito apaixonado, ele naturalmente se transforma num poeta. A pessoa apaixonada, a pessoa que acionou mecanismos de gratificação no seu cérebro, pelo corpo físico que gera prazer, pelo corpo emocional que gera amor, pelo corpo mental que gera alegria, pelo corpo energético que gera êxtase, naturalmente ele vai querer repetir aquela dose. Você está entendendo? Então, isso naturalmente vai acontecendo. Mas é preciso criar a ambiência. E na ambiência, uma coisa importante, ela está muito atrelada ao primeiro pilar. Aquele primeiro pilar onde você deve se portar com amor em relação a si mesmo. E para que você, sendo amor, você possa compartilhar o seu amor com o outro. O segundo pilar, ele vai falar sobre a questão de se comportar a postura de uma embaixada e não de uma delegacia. E tem muita gente que fala assim: chegar em casa a gente conversa. Você já quebrou o clima.
quando você começa a cobrar, quando você começa a impor as suas regras de uma forma incisiva, insistente, implicante, você quebra esse oitavo pilar da ambiência, porque você tira o clima da relação. A pessoa perde a vontade de se aproximar, de mandar um bilhete, de mandar uma cartinha, de mandar uma flor, né, de fazer um elogio. Perde, porque essas questões de implicância ao longo do dia, isso é muito chato. Então, é horrível. Isso é horrível, isso inflama a relação, não é bom. Tá? Evitar, na questão da ambiência, evitar discussões num ambiente em que se escolheu amar. O nosso cérebro, ele trabalha por substituições. Então é muito comum uma pessoa que teve uma experiência desagradável em determinada cidade e não querer nunca mais voltar naquela cidade, falar, eu não gosto de tal lugar porque tal lugar eu vivi uma experiência muito ruim. Eu não gosto de tal bairro porque naquele bairro ali eu sofri com não sei o que, tal casa eu não gosto de tal casa porque naquela casa eu tive uma experiência ruim. Mesmo que antes tenha tido uma experiência boa, mas se ela teve uma experiência ruim depois, então a experiência ruim, presta atenção, a experiência de maior intensidade vai substituir a experiência de menor intensidade. Então, se você tem um lugar, um ambiente, onde você, no início da relação, você utilizou para troca de carinhos, de amor, para você usufruir das agradabilidades, que nós falamos nos pilares anteriores, e de repente você passa a usar esse espaço para ter DRs, para ter bate-bocas, para poder ter discussões mais acaloradas, e começa a agredir com palavras, ferindo aqueles pilares anteriores, aquele espaço vai ficar maculado, aquele espaço vai ficar manchado, e aquela experiência ruim, negativa, de maior intensidade, ela vai sobrepor as experiências anteriores de prazer, e vai ficar um clima muito ruim naquele ambiente, porque ao chegar naquele ambiente, ele vai aflorar uma memória daquela discussão, daquele clima ruim. E aí, vamos dizer assim, a intensidade dos outros pilares, da agradabilidade nos outros pilares, vão ficar comprometidas. A intensidade dos pilares vai ficar comprometida. Então, isso é importante, criar sempre um clima favorável, não discutir nem na cama do casal, nem no lugar onde se faz um jantarzinho romântico, tá certo? Pode ser até na mesma mesa, mas muda a posição das cadeiras, para que esteja num outro formato, ou é melhor que faça isso num outro lugar, num lugar neutro. Sabe, a gente não costuma falar assim, tá lavando roupa suja na rua, quando vê as pessoas discutindo? Pois põe duas cadeiras lá na área de serviço, do lado do tanque onde lava a roupa suja, senta ali e discute, quando tiver que... mas lembre-se de não agredir, lembre-se de olhar o outro com amor, lembre das regras básicas de cada pilar, para manter essa ambiência o mais agradável possível, com um clima mais favorável possível para encapsular todos os pilares da relação, e assim a sua relação ela ganha fôlego e ela pode ser longeva. Isso é muito importante para as pessoas que querem melhorar a relação que está tendo no momento, ou que está iniciando uma nova relação e gostaria que essa relação durasse. Você pode dar certo com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa você pode dar certo, desde que esses pilares sejam observados e sejam mantidos à sua vista com a ampliação da sua consciência. Quando você amplia sua consciência e mantém o olhar, a percepção sobre cada um desses detalhes, todos os outros detalhes menores eles vão favorecer, e tudo isso vai confluir para uma longevidade na relação.
tá certo? A relação, quando ela começa a se inflamar, ela começa a ferir a cada um desses pilares e a estrutura do casal, ela fica abalada, até que ela venha a ruir, porque chega um momento em que não tem mais recuperação. Chega um momento em que, infelizmente, aquilo que era um show, aquilo que foi um êxtase, aquilo que foi amor, aquilo que foi muito bom, passa a ser totalmente desagradável, porque aí um começa a agredir o outro, um começa a implicar com o outro, um começa a fazer com que o outro perceba só o seu lado negativo, e aí passa a não olhar mais com amor, passa a não olhar com doçura, mas com disputa, com o desequilíbrio no dar e receber, não é? Achando que uma parte fez mais do que a outra. Todas as partes, todas as contribuições são importantes, mas lembre-se de uma coisa: ao invés de ficar machucando uma pessoa, batendo numa mesma tecla para experimentar uma experiência de mudança daquela pessoa, você só vai machucar a pessoa, vai inflamar a relação, vai acabar com os pilares, vai terminar pior do que começou. E isso é terrível para toda e qualquer relação, tá? Então é melhor que chegue num ponto comum, onde pare por ali, para que você não tenha que machucar a pessoa mais, ou com palavras, né? Machucar, que eu digo com palavras, certamente. Jamais agressões físicas, não pode deixar chegar nesse ponto, né? Então não é por causa de uma regra social, de uma regra religiosa, que você tem que permanecer junto até que a morte o separe. A morte acontece quando esses pilares são desrespeitados, quando deixa de amar o outro, quando você passa quando o outro fica pior em seu estado emocional, em seu estado mental, em seu estado físico, em seu estado energético, ele fica muito pior do que quando você o conheceu. Então a tendência é que você deixe a pessoa melhor do que quando a encontrou. Se você vê que está piorando o estado daquela pessoa, é melhor que deixe aquela pessoa seguir adiante o caminho dela. É melhor que não haja uma relação, porque a relação ela tem que ser produtiva, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser rentável para os dois, em todos os sentidos. Então quando uma relação ela começa a causar prejuízos físicos, mentais, emocionais, energéticos no outro, então é hora de interromper aquela relação, porque ela já está se tornando nociva. E cada pessoa é mais importante do que a relação. Então é importante que a integridade física, moral, que a integridade emocional, a integridade mental e a integridade energética de cada uma das pessoas na relação seja mantida. Quando isso não é possível, é melhor que não haja a relação. Será que tem um segredo para as relações duradouras? Sim, tem um segredo. Quando você não consegue fazer qualquer outra coisa, mantenha este segredo: tenha o outro em lugar de honra. Tenha o outro em lugar de honra. Porque não é o amor que sustenta a relação, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. É o dia a dia, é como você lida com o outro. Tenha sempre o outro em lugar de honra. Este é um segredo infalível que você pode levar para a sua vida. E é claro, também para a sua relação. Crie você mesmo outros pilares, mas lembrando que você deve não criar um pilar que vá ferir algum outro pilar anterior. Evite as regras. As regras, geralmente, elas tendem a tornar a relação pesada. A relação, ela precisa ficar leve, tá bom? Muito bem, aqui fica a minha contribuição daquilo que eu aprendi, daquilo que se deve fazer e o que não se deve fazer nas relações. Tive excelentes relações em que eu pude experimentar algumas coisas positivas, outras nem tanto, e isso nos dá experiência. Então aprenda com aquilo que eu aprendi, aprenda com o que o outro aprendeu e principalmente aprenda com o que você aprende na sua própria
relação. E agora eu quero te fazer um convite. Se você gostou, dá um like aí, não é? Curta, compartilha, clica no sininho para você receber outros vídeos que eu estou sempre gravando aqui. Dá uma passeada aí no meu canal, tem bastante coisa aí para você olhar. E eu quero te fazer um convite para você vir para o mundo da psicanálise, né? Assista o meu vídeo que eu escrevi, que eu gravei, sobre as 11 razões para se estudar psicanálise. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E também no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram. E aprofunde os seus conhecimentos sobre as obras de Freud, o comportamento e a mente humana. É um caminho fascinante. Venha fazer o curso de psicanálise, curso de formação em psicanálise. Em média, o percurso leva 2 anos e tem todas as informações aí para você. Se você gostou, mais uma vez eu peço que dê um like, compartilhe e me ajude a divulgar esse canal, esse trabalho que eu faço. Um grande abraço e eu espero que você tenha longevidade nas suas relações. Até mais!